Filipenses capítulo 3, versículo 12 em diante. Não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição. Essa perfeição aqui é o propósito de Deus alcançado na nossa vida. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a ser homem perfeito. Paulo pregava isso tanto que o povo perguntava: você não para de falar dessa perfeição? Por acaso você é perfeito? Então Paulo já escreveu numa carta: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Vamos ler juntos? Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido. Vocês estão comigo? Cadê a voz de vocês? Todo mundo, bem alto. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Eu tenho uma pergunta estranha para fazer para vocês. Não me estranhe, mas eu tenho no meu coração fazer essa pergunta para vocês hoje. Quantos de vocês aqui acreditam em ET? Você acredita que existe extraterrestre? Existe. Quem acredita que existe ET, fala amém. Pouquinho. Quem acredita que não existe ET, fala amém. Há uns anos atrás, 3, 4 décadas atrás, pegou a moda de fazer filme de ET, né? Aí tinha cada ET mais horroroso. Uns ET feios, uns monstrengos. Depois o tal do Spielberg resolveu fazer um filme com um ETzinho simpático, ninguém se assustava. O filme do ET. Simpático, tinha um dedão grande assim. Irmãos, eu quero dizer para vocês que eu tenho certeza que existe ET. Porque nosso mestre disse: eu não sou deste mundo. O que é um ET? É um extraterrestre, não é desse mundo. Jesus veio aqui e disse: eu não sou deste mundo. Ah, então existe ET. Vocês não sabem, mas nós estamos numa espaçonave. Isso aqui é tudo uma ETzada, porque Jesus disse, orando por nós, disse: Pai, eles não são desse mundo, como também eu não sou. Eu preguei sobre o propósito eterno lá em Recife e falei do ET. Quando terminou a reunião, uma das irmãs esticou um dedo e foi cumprimentar a outra assim. Porque no filme de ET parece que tem um dedão assim que ele aponta assim e toca na pessoa. Vira para seu irmão e diz: como está você, ET? Quem acredita em ET agora? Quem é ET aqui? Amém. Agora tem outra pergunta. Tem outra pergunta agora. Vou esperar o silêncio de vocês para fazer a próxima pergunta. A próxima pergunta é bem mais importante. Você vive como ET?
Naquele filminho do ET, a coisa que o ET mais falava era na casa dele. Queria ligar para casa. E.T. phone home. Quero ligar para casa. Ou você vive como se você fosse desse mundo. Você está plantando para o outro mundo? Ou está plantando para esse mundo? O Eduardo me deixou, eu fiquei aqui, o Eduardo orando por mim, eu fiquei rindo aqui, não sei o que eu vou fazer agora. Até agora eu estava pedindo a cura. Quando ele me disse que vai ter um bocado de tesouro mais para mim lá em cima por causa disso, eu digo, eu estou plantando para lá, aqui não me interessa. Eu já não sei mais se eu quero essa cura. Se é verdade que você está dizendo, você me deixou na dúvida, companheiro. E se Deus quiser esse negócio para formar a vida de Cristo em mim? Eu sou difícil. Lembra que nós falamos há 2 meses atrás como Deus tratou Jacó, porque estava formando o caráter de Jacó, e nós vimos que Esaú não apanhava, não tinha disciplina na vida de Esaú, mas Jacó, o tempo todo. Jacó encontrou Deus e ficou manco. Quem sabe eu estou ficando manco porque eu estou começando a encontrar Deus. Estão comigo em Filipenses, capítulo 3. Olha o que Paulo disse aqui. Eu não alcancei ainda isso, disse Paulo. Mas eu faço uma coisa. Eu prossigo para conquistar aquilo que, aqui ele diz, para o qual eu fui conquistado. Tem alguns de vocês que tem uma tradução que aqui diz, para o qual eu fui preso. Não tem tradução assim, alguns de vocês? Fui preso. Quando você finalmente abre os olhos, nós estamos aí estudando a apostilinha de novo. Quantos estão estudando a apostilinha do propósito eterno? Aleluia. Não vá ler a apostila, meu irmão. Vá fazer esse estudo buscando mais revelação. Porque quando você tem revelação do propósito eterno, isso é uma coisa que está lá dentro de você, você se descobre um prisioneiro. Você já não está mais vivendo nesse mundo, porque você sabe que você não é daqui. Essa vida é um trato de Deus para formar Cristo em nós, porque o que está guardado para nós é uma eternidade com Deus. Essa é a nossa herança, essa é a nossa terra, essa é a nossa casa. Você não pertence a esse mundo. Deus pegou você e disse, estou te tirando desse mundo. E Paulo compreendeu isso e praticou isso da forma mais completa que você pode praticar, recebendo o propósito eterno como algema na sua vida, algema. Te prende. Você agora vai viver daquilo e para aquilo. Vá meditar nos textos. Quando você for estudar a apostilinha, vá meditar nos textos, procurando revelação de Deus. Não é uma questão de você dizer, Deus quer uma família. É importante nós repetirmos. É indispensável você repetir. Deus quer uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus.
E você repete os textos bíblicos. É importante, mas importante para que isso vá enchendo a sua vida. Isso se torne a sua vida. Se você tem isso como alvo de sua vida, então quando todas as coisas começam a ser usadas por Deus para tratar você, você começa a recebê-las, começa a entendê-las. Deus tem alguns instrumentos. Um dos instrumentos de Deus para formar Cristo em nós é todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem. Esse é um instrumento. Nós vamos olhar agora à tarde um pouquinho sobre outro instrumento fundamental, que se chama juntas e ligamentos. É instrumento indispensável para que Deus forme Cristo na sua vida. Abra aí Efésios capítulo 4. No versículo 13 ele diz o quê? Até. Depois no versículo 14, ele vai falar que os que crescem nessa direção deixam de ser meninos. Meninos não sabem bem o que querem. Olha como são os meninos. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor, por todo o vento de doutrina, artimanha dos homens, pela astúcia com que eles induzem ao erro. Esses são os meninos, que não estão crescendo. E agora ele vai falar de como ele formou, estruturou o corpo de Cristo, para que haja esse crescimento. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo no discipulador. Amém? Não. Discipulador é indispensável, mas é para mostrar a você Cristo, para ajudar você a olhar para Cristo. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Aleluia. Como é isso? Paulo, como é que isso funciona, Paulo, na prática? Paulo diria, é muito simples. Todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Um casal querido que reunia conosco, saiu e agora está de volta, disse, não, nós estamos voltando para o discipulado. Eu disse, irmão, não bota esse título na gente, nós não somos a igreja do discipulado. Nós cremos nisso aqui. Um corpo unido por juntas e ligamentos. O primeiro pastor que eu vi pregando sobre isso, há quase 40 anos atrás, ele ilustrava esse corpo, quando você está unido por juntas e ligamentos no corpo, ele ilustrava com uma construção. E ele dizia, se você vai construir, você compra tijolos e coloca esses tijolos todos num terreno, qualquer ladrão durante a noite pode vir e roubar aqueles tijolos. Mas depois que você construiu e botou cimento, quem pode roubar aqueles tijolos? E ele estava falando das juntas e ligamentos. Se você é um membro solto, sem vínculos fortes dentro da igreja, alguém que cuida de você, gente ao seu lado, companheiros que se cuidam mutuamente, pessoas pelas quais você vai depois assumindo responsabilidade por ajudar e servir também. Se você não tem isso, você está solto. É mais fácil
o diabo vir e roubar você, se você não está construído aí na parede, não está cimentado. O corpo unido por juntas e ligamentos cresce, que diz aqui, seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Então repitam comigo o suco do que esse texto aqui está ensinando. Esse texto está ensinando que o crescimento no cabeça é por meio das juntas e ligamentos. Vamos repetir. O crescimento no cabeça é... O crescimento no cabeça é por meio das juntas e ligamentos. Repitam. Mas tem um outro texto que fala a mesma coisa, só que fala meio do inverso. E fala uma coisa seríssima. Abram aí em Colossenses. Nessa parte de nossa reunião, nesse ensino que estamos trazendo, a principal coisa hoje é você entender bem. Você entender bem esse versículo que nós vamos ler agora. Colossenses, capítulo 2. Só que é o seguinte. Nós vamos ler desde o 16 para fazer sentido, tá? Agora, o que nós precisamos aprender está aqui no versículo 19. Mas vamos ler do versículo 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Já está começando a introduzir aí o assunto do corpo. Mas haviam pessoas no corpo, em Colosso, que estavam confundindo as coisas. E Paulo então faz essa correção. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Paulo aqui está falando de coisa boa ou coisa ruim que estava acontecendo na igreja? É coisa boa aqui? Árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto de anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo, mente carnal. Isso é coisa boa ou é ruim? Ele está falando de coisas ruins que ele está corrigindo. Isso vai nos ajudar a entender o versículo seguinte, porque a primeira frase do versículo seguinte, nós vamos saber que ele está falando ainda de uma coisa ruim. Que coisa ruim é essa? Não retendo a cabeça. Quando Paulo escreveu a Bíblia, ele não escreveu dividido em versículos. Essa questão de capítulo e versículo veio muitos séculos depois, os tradutores começaram a colocar isso. Paulo escreveu uma carta. Ele vinha fazendo uma lista de coisas ruins que tinham na igreja. Então quando você entra no versículo 6, esse não retendo a cabeça, também é algo ruim, que ele está corrigindo, querendo corrigir. Havia um problema na igreja. A cabeça, que é Cristo, não estava sendo retido. O que significa isso? A palavra, desculpem, eu não gosto, mas às vezes acho que ajuda muitos. A palavra grega que está aqui, no original, onde está escrito aqui retendo, é a palavrinha grega kratel, que significa comando, poder.
o exercício real e efetivo do poder, do comando. O que Paulo está dizendo aqui é que Cristo, o cabeça, não estava sendo retido. Significa, não estava, na verdade, comandando. Ele não estava exercendo o seu cratel. Por quê? Ele vai explicar. Ele vai explicar como é que retemos, como é que mantemos esse controle de Cristo sobre as nossas vidas. E ele diz assim: da qual a cabeça, todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Que Paulo está dizendo aqui? Que esse comando de Cristo vai ser efetivo e real na igreja somente através das juntas e ligamentos. Vocês que estão bem lá atrás, quem está bem lá atrás, pode ver esse meu dedo mexendo aqui? Não. Pode, olha aqui, ó. Os daqui de perto estão vendo. Quero apresentar para vocês meu dedo indicador da mão direita. Muito amigo meu, gosto demais dele. Eu não saberia viver sem ele. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse dedo é muito obediente. Esse dedo nunca me desobedeceu. Já se machucou, tive que cuidar dele. Mas olha, ó, vou mandar agora. Dobra dedo. Olha aí, ó. O dedinho obediente. Estica dedo, ó. Minha cabeça está mandando nesse dedo e ele está obedecendo. Porém, eu não tenho uma rede sem fio de comunicação na minha cabeça direta com o dedo, não. A ordem que minha cabeça dá passa por todos os membros até chegar a esse dedo. E se o dedo um dia não quiser obedecer essa ordem que vem através do corpo, a cabeça não vai fazer uma ligação direta para comandar a vida do meu dedo. Ele vai ter que receber a ordem que vem por aqui. Por isso eu digo, ele é obediente. Mas a ordem vem pelo braço, vem pelo ombro. Eu não entendo de anatomia tanto para dar uma grande explicação, não. Amados, eu não estou dizendo que nós não temos um contato direto com Deus. Todos nós temos contato direto com Deus. Direto. Sem fio. Ligação direta, sem fio, aonde tivermos. Temos esse contato com Deus, para ter comunhão com Deus, para receber da vida de Deus, para ouvir Deus. Mas não é através desse contato direto, unicamente, que Jesus vai exercer seu comando sobre nossas vidas. Não é. Você tem um acesso direto a Ele, mas chega na hora de você tomar decisões na sua vida. Ele diz: quero que você vá procurar teus irmãos, ouça teus irmãos e siga os conselhos de teus irmãos. Irmãos, a coisa é séria. Se você não está bem unido por essas juntas e ligamentos, que garante que Cristo realmente está comandando sua vida? Nós não retemos a cabeça. Vou contar para vocês 3 situações que existem no nosso meio.
aonde Jesus não comanda. 3 situações aonde não retemos a cabeça. Primeira, quando não nos relacionamos por juntas e ligamentos. Quando achamos que temos algum direito particular de seguir nossa vida, vou em reunião, tá lá, gostoso, mas ninguém se mete na minha vida não. Se ninguém se mete na sua vida, eu tenho uma notícia para você, Jesus tampouco está se metendo na sua vida. Eu tenho 58 anos de idade, eu tenho 30 não sei quanto, quase 40 anos com o Senhor, tenho 34 anos que sou pastor, desde que eu me conheço por discípulo, eu tive e tenho que prestar conta da minha vida. Eu presto conta, sempre prestei. Tive meus discipuladores, meu pai, Moacir. Moacir foi o primeiro discipulador que apareceu lá com a ideia de discipulado em Porto Alegre. Você sabe qual era o apelido que deram para Moacir lá em Porto Alegre? Tadinho, eu não sei nem se ele gosta que conte isso. Trator. O apelido de Moacir era Trator, porque quando ele vinha parece que passava assim, atropelando. Alguns não gostavam dele. Mas quando eu vi que aquele homem era forte, eu digo, é isso que eu preciso. Isso que eu preciso. E eu dei meus primeiros passos na fé, seguindo a orientação do homem mais forte que tinha na igreja lá em Porto Alegre. Forte nas opiniões, forte no falar, e dou graças a Deus por isso. Alguém tem dúvida que Ivan é forte? Quantos anos passamos com Ivan? Estamos aí em equipe, nos submetendo mutuamente, tratando da vida uns dos outros, corrigindo uns aos outros. Não fique você sem vínculos fortes que se metam na sua vida. Segundo, primeiro, não nos relacionamos por juntas e ligamentos. Segundo, não retemos o cabeça quando temos juntas nominais. Vou explicar para você o que é uma junta nominal. Está escrito lá num papel, em algum lugar está escrito, fulano é discípulo de Beltrano. Se te perguntam, quem é que está discipulando você? É fulano. Mas se isso não é efetivo, se vocês não se encontram, se vocês não conversam sobre a vida de vocês, isso é uma junta nominal, só tem um nome. Não é funcional, não é efetiva, não é real. O reino de Deus é formado de coisas reais, nunca de fantasias. Não retemos o cabeça quando não nos relacionamos por juntas. Não retemos quando temos juntas nominais. E por fim, não retemos o cabeça quando temos comunhão nas juntas, mas ainda assim não nos sujeitamos. Passam os anos, vamos conhecendo mais o defeito uns dos outros. Você conheceu o seu discipulador, ele só profetizava, ele só tinha palavra de Deus, era tudo uma maravilha. Você começa a ir mais na casa dele e você vê que ele não é anjo. Ele é só um discipulador, ele não é o anjo que você pensava que ele era. A discipuladora não é tão celestial como você a princípio pensou. E aí começa. Aí o capetinho aquele lá dentro começa a crescer e começa a perguntar, por que eu tenho que obedecer? Esse aí também tem os erros dele, eu vou obedecer para quê? Eu vou obedecer para quê? Amados, se queremos crescer no propósito de Deus, qual é o propósito de Deus hoje?
Deus quer muitos filhos. Como devem ser esses filhos? Como era Jesus? Vamos imaginar a vida de Jesus. Eu gosto demais, eu navego, eu vou lá para Nazaré, entro lá, chego lá em Nazaré, eu olho a Maria. Jesus está trabalhando. José pediu para ele fazer uma mesa lá, um negócio lá, ele está lá trabalhando. Chega a hora do almoço, Jesus não vem, porque ele está obedecendo José. José mandou ele terminar aquela mesa, e ele está lá fazendo a mesa. E a Maria já está preocupada, e a Maria grita lá para o fundo, onde está Jesus, e diz: Jesus! Sim, mãezinha. Jesus, está na hora de comer, meu filho. Venha comer, querido. Já vou lá, mãezinha, estou terminando um trabalho que o pai mandou fazer aqui. Filho, vem comer. Você vai ficar fraco, você está a manhã inteira com esse negócio, aí vai ficar fraquinho, meu filho. Eu imagino Jesus sendo cuidado por José e Maria. Pensa nos furos que nós damos como pais. Quantos furos José e Maria tinham? Lá pelas tantas, Maria vai lá e diz: ó, Jesus, eu não sei o que teu pai te falou, teu pai saiu, eu não sei o que aconteceu. Filho, vá direto comer a comida lá agora. Maria dá uma ordem para o Criador das estrelas ir comer. E diz a palavra que ele em tudo lhes era obediente. Jesus nessa hora podia dizer a Maria: mãezinha, deixa eu te explicar uma coisa que você não sabe. Eu sou o Verbo eterno. Maria, eu criei o estômago, Maria. Maria, a comida que você fez hoje veio do solo, que eu criei. Então me deixa em paz eu trabalhando? Não. Nada disso. Jesus amava o Pai e sabia que o Pai tinha colocado aqueles pais sobre ele. E por amor ao Pai, ele em tudo obedeceu seus pais. Pergunto: você ainda quer ser como Jesus? Jesus prosseguiu nesse caminho de obediência até uma situação incrível. Havia um homem pecador como você e eu, que estava pregando na cidade, e estava pregando o batismo de arrependimento para os miseráveis e pecadores se arrependerem. E quando esses miseráveis se arrependiam, eles baixavam a cabeça e reconheciam sua miséria, indo lá e se sujeitando a João Batista. E aquele batismo que João Batista batizava, de arrependimento de pecados. Todos os que vinham a João Batista estavam se humilhando e se colocando debaixo da mensagem de João Batista, debaixo da autoridade ministerial de João Batista. João Batista era o profeta deles, era o enviado de Deus para eles, e eles iam lá e se recolhiam debaixo daquele ministério. Aí vem o Criador das estrelas, e João Batista, quando olha, se assusta. Diz: não, está errado. Está errado. É eu que tinha que ser batizado por ti, não tu por mim. Imagina o João Batista. E olha, João Batista ainda não sabia que ele era o Verbo eterno, não. João Batista sabia que ele era o Messias, era só isso, mas nem entendia direito o que era Messias.
Aí Jesus vai lá, disse: não, João, vamos cumprir toda a justiça. Qual era a justiça que Jesus estava cumprindo ali, se ele não era pecador? A justiça de se sujeitar ao ministério que Deus está enviando. E Jesus vai lá e se sujeita a João Batista. Ele não tinha feito nenhum discípulo, não tinha feito nenhum milagre. Mas vocês lembram o que aconteceu? Vocês lembram o que aconteceu quando Jesus termina aquele batismo? O Pai, outro dia eu estava falando para vocês como o Pai procura homens que agrade seu coração. Nesse dia, nessa hora, quando termina esse batismo, o Pai se entusiasma de uma maneira que você nunca viu antes e nunca vê depois na Bíblia, o Pai se manifestando daquele jeito. O Pai se levanta, dá um berro lá de cima: esse, achei, esse é meu filho amado, nele eu me alegro. Por quê? Porque Jesus se submeteu a João Batista. O Pai se entusiasmou. Nós somos uma raça, viemos de uma raça rebelde. E não há nada que agrade mais o coração do Pai do que quando os rebeldes se tornam mansos, se humilham. Os lobos aprendem a ser ovelhas. Nada entusiasma mais o nosso Pai do que isso. Mas não termina aí. Um dia Jesus está diante de um homem mau, um governante ímpio em trevas, que não conhece nada de Deus. E Jesus está nas mãos desse homem. Esse homem vai decidir o futuro de Jesus. E esse homem, de repente, numa conversa com Jesus, joga sobre Jesus toda a sua arrogância satânica. Você não sabia que eu tenho autoridade para te mandar matar, ou te soltar, ou te livrar? Você não sabia que eu tenho essa autoridade? Pilatos, quando falou isso, Pilatos estava pensando na autoridade que ele recebeu de Roma. Você não sabia que eu estou aqui como autoridade sobre sua vida, eu faço o que eu quero com você? Que disse Jesus? Não, você não tem autoridade nenhuma, eu sou o Verbo eterno. Que disse Jesus? Você tem. Você tem. E nem foi Roma que te deu. Você pensa que foi Roma que te deu essa autoridade sobre mim. Meu Pai te deu essa autoridade. Você não teria se não tivesse recebido do meu Pai. E por causa dele, eu me sujeito à tua autoridade. Quem quer ter um coração assim? Quem quer ter um coração assim? Quem quer ser essa ovelha mansa e pura? Te sujeita a teu irmão. Te sujeita a tua irmã. Te sujeita ao líder, te sujeita ao teu discipulador, te sujeita ao teu companheiro, te sujeita a teu marido, te sujeita a teus pais. E você vai ser transformado à imagem de Jesus, se sujeitando. Vamos encerrar lendo 2 textos. Primeiro, Isaías, capítulo
46. Isaías, capítulo 46. Abram lá, vamos ler o versículo 9. Isaías 46, 9. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, e que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. A palavra no original que está escrito aqui, o meu conselho, é a mesma palavra que pode ser traduzida como meu propósito. O que Deus está dizendo aqui, o meu propósito permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Amados, Deus planejou, Deus está executando, e Deus diz, eu garanto que eu vou levar esse propósito até o fim. Deus não está num cassino jogando para ver se por sorte vai dar certo. Não é assim. Está determinado que o propósito de Deus vai se cumprir na sua igreja. O que garante isso? O que garante que esse propósito vai se cumprir? Em Hebreus capítulo 6, nós vamos ver da onde vem essa garantia. Vamos ler o versículo 17 e o 18 de Hebreus 6. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos. Irmão, tenha alento. Nós todos somos como Paulo e dizemos, ainda não recebemos a perfeição. Mas se você é um escravo do propósito eterno, Deus quer te dar esse alento hoje. Ele não mente, e Ele jurou, e Ele vai cumprir. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la, até ao dia de Cristo Jesus. Para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos. Nós, quem tem esse alento? Quem recebe esse alento? Nós que já corremos para o refúgio. Se você já correu para o refúgio que é Deus, você pode ter esse alento. Nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Qual é a esperança proposta? Qual é a esperança proposta? Cristo em vós, a esperança da glória. Deus não está apostando em nós. Deus apostou tudo no seu Filho. Você deixe Cristo ser o cabeça de sua vida, através das juntas e ligamentos no corpo. Corre para esse refúgio, que é o corpo de Cristo, unido e bem vinculado por juntas e ligamentos. Se você já fez isso, para você a promessa é, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la.